dia, caro aluno, cara aluna do Centro de Multimeios e Tecnologia Educacional. Eu sou o professor Humberto e hoje nós estamos aqui para darmos início à nossa aula de número 7 do Word 2010 em nível essencial. E nessa aula nós iremos aprender um recurso que muitas pessoas ainda não conhecem e que faz muita diferença num trabalho profissional. Eu estou falando do Smart Art. Hoje nós vamos aprender como inserir o Smart Art, em que ocasião inserir o Smart Art em um documento. Vamos aprender? Muito bem. Bom, nós temos aqui um texto já previamente formatado sobre a atenção. Então o título está razoavelmente formatado. Eu posso, por exemplo, selecionar o título e centralizá-lo aqui, ok? O texto já está justificado, já foi delimitado o seu parágrafo de primeira linha, não é? Muito bem. Nós temos então aqui, no final desse texto, olha só, o texto fala sobre a atenção e no final ele diz: para que a atenção atue são necessários 3 fatores básicos. 1, fator fisiológico. 2, fator motivacional. 3, concentração. Todas as vezes que você tiver uma sequência de dados num texto, por exemplo, uma lista, como é o caso aqui, né? 3 fatores, 1, 2, 3. É muito comum a gente ter isso num documento. Você pode aproveitar esta lista e distribuir ela dentro de um Smart Art. Assim o texto ficará muito mais interessante, muito mais didático. Olha como é fácil inserir esta lista, fator fisiológico, fator motivacional, concentração, através do Smart Art. Para isso, basta deixarmos o cursor piscando aqui no final do texto, no final da lista, aonde queremos inserir o Smart Art. Vamos dar um clique aqui no menu Inserir. E o comando Smart Art fica aqui, ó, no grupo Ilustrações, estão vendo? Guia Inserir, grupo Ilustrações, é este comando aqui, ó, que nós vamos aprender hoje, Smart Art. Você dá um clique em Smart Art, aparece a caixa de diálogo com várias opções de Smart Art. No lado esquerdo aqui nós temos as categorias e no lado direito os modelos. Então tudo, categoria tudo, todas as categorias serão mostradas aqui em várias opções de modelos. Depois nós temos a categoria lista, processo, ciclo, hierarquia, relação, matriz, pirâmide, imagem e office. Vamos clicar na categoria processo. Eu gosto muito desta categoria, principalmente quando você tem 3 opções ou 3 itens numa lista. E aqui várias opções, nós temos vários modelos. Vamos escolher, por exemplo, esta opção aqui, ó, seta para cima. Então, cliquei na categoria processo, modelo seta para cima e dou um OK. Então, aonde o cursor estava piscando, o Word inseriu o Smart Art. Eis que ele surge aqui abaixo dos 3 itens da lista. Na verdade, nós queremos que estes 3 itens aqui possam preencher este Smart Art. Para isso, nós temos que dar um clique nesse botão aqui no lado esquerdo do Smart Art. Neste ponto aqui, ó, central da borda do Smart Art. Então, antes disso, nós vamos selecionar primeiramente os 3 itens. Clico, seguro, arrasto e solto. Vou pressionar Ctrl X, segure aí no seu teclado a tecla CTRL, com a mão esquerda, com a mão direita você aperta a letra X uma vez. Recortamos a lista. Dou um clique aqui dentro do Smart Art e depois eu clico nessas 2 flechinhas, uma para a esquerda e outra para a direita, vai surgir aqui o campo onde nós inserimos o texto do Smart Art. Ao invés de eu digitar um por um, poderíamos fazer isso, nós iremos
colar a lista que acabamos de recortar. Então agora você vai segurar a tecla CTRL e agora você vai pressionar junto as teclas Ctrl V. Automaticamente ele colou, né, os itens da nossa lista. Inclusive sobraram 2 em branco aqui. Eu clico no último e aperto a tecla Backspace, a tecla que está acima do Enter. Aperto de novo Backspace para remover. E mantenho somente as listas que me interessam. Muito bem. Eu já posso fechar este campo aqui e vou ficar com o Smart Art. Olha que legal. O Smart Art é assim, você pode clicar fora dele e você vai desselecionar a estrutura. Mas eu posso dar um clique dentro dele e posso também selecionar as partes. Por exemplo, eu posso selecionar este item aqui, fator fisiológico, fator motivacional, concentração. Tanto o texto como aqui o marcador, ou simplesmente a seta. Enfim. Agora, quando eu quiser aplicar uma formatação para o Smart Art, eu dou um clique aqui na borda, assim ele seleciona toda a estrutura. Então vamos aprender agora como formatar o nosso Smart Art. Vamos dar um clique então na guia formatar, lembrando que essa guia só surge quando o Smart Art está selecionado. Se eu clico fora, a guia formatar some. Se eu dou um clique dentro do Smart Art, a guia formatar aparece. Mas nós vamos clicar bem na borda da estrutura geral para que a alteração seja feita em todos os elementos da estrutura. Clico agora na guia formatar. Aqui, por exemplo, poderemos alterar o efeito do texto. Então eu venho aqui e escolho uma sombra para o texto. Veja, ficou sombreado. Posso voltar aqui em efeitos de texto e escolher também um brilho, né? Para dar aquele destaque. Se eu não achar uma cor interessante, eu posso vir aqui e escolher uma outra cor. Por exemplo, um laranja mais forte. Olha lá. Então, agora nós vamos, por exemplo, deixar transitável a estrutura do Smart Art. Para isso, você vem aqui no grupo Organizar e o comando vai se chamar Quebra de Texto Automático. Este comando nós aprendemos lá quando estávamos aprendendo a manipulação de imagens no texto. É o mesmo comando. Clica lá em Quebra de Texto Automático e vamos escolher aqui, por exemplo, a opção Próximo. Se eu escolho a opção Próximo, eu consigo movimentar o Smart Art no texto, tá vendo? Só que como esses itens devem aparecer aqui na parte final dele, eu mantenho ele assim como está. Aqui mais para baixo. Vamos agora trabalhar as opções de design do Smart Art. Vou dar um clique aqui em Design e nós iremos primeiramente vir aqui na opção Layouts, no grupo Layouts. Veja que eu tenho outras opções de flecha, ó. Tenho a seta para baixo, tá vendo? Fator fisiológico, fator motivacional, concentração. A seta para cima já tínhamos antes. Temos mais outras opções de flechas, se nós quisermos, né? Olha lá, lista. Esta é bem mais didática. Por exemplo, vou dar um clique aqui na opção que nós estávamos, seta para cima. Aqui nós temos um outro grupo chamado, uma outra opção chamada alterar cores. Então eu posso vir aqui e escolher as cores desses itens. Olha que legal. Cada marcador ficou com uma cor diferente. E se eu vier aqui em estilos de Smart Art, eu posso deixar esta flecha com aspecto mais bonito ainda. Ó. Temos até em 3D, né? Olha só, em 3 dimensões. Poderemos escolher esta daqui. Elegante. É um modelo elegante. Certo? Muito bem. Bom, vamos supor que eu quisesse alterar o layout deste Smart Art para um layout que tenha
a possibilidade de nós inserirmos imagem. E nós temos aqui, ó. Nós temos, por exemplo, esta opção. Olha que legal. É uma flecha pontilhada para cima, os itens, e aqui na bolinha eu posso pôr a imagem correspondente aos itens. Por exemplo, fator fisiológico. Eu dou um clique aqui dentro deste primeiro marcador e eu vou conseguir inserir uma imagem correspondente ao fator fisiológico. Eu já até separei essas imagens para você entender. Então vamos clicar aqui na pasta área de trabalho. Nós temos uma pasta aqui chamada atenção. Vou apertar a letra A para ele ir direto na pasta. 2 cliques na pasta atenção. Então, olha, fator fisiológico, a imagem correspondente é esta do meio aqui. Dou um clique na imagem, clico no botão inserir e olha que bacana, foi inserida a imagem correspondente ao item. Fator motivacional é um outro fator que é necessária para que exista atenção. Então, eu vou dar um clique aqui no segundo marcador, fator motivacional. Clico na imagem correspondente e inserir. Olha que bacana. E por último, clico no terceiro marcador, 2 cliques, concentração, a foto da criança se concentrada aqui jogando xadrez e eu insiro. Dá uma olhada o que é didática. Olha o que é didática. Isso realmente é fantástico. É uma forma muito interessante de você listar certos itens num texto de uma forma assim que vai tornar o texto muito mais interessante. Se você quiser diminuir a estrutura geral, você dá um clique sempre na borda geral da estrutura. Traga a seta do mouse em um desses pontos de redimensionamento que nós temos aqui, Na diagonal para baixo, no centro, diagonal para cima, aqui no centro. São pontos de redimensionamento que qualquer imagem no Word apresenta. Então, vou vir aqui nesta de baixo, clico, seguro, arrasto, solto. E aí ele vai diminuir um pouco mais. Vou arrastar o Smart Art para a esquerda. E aí eu terei terminado o meu Smart Art, O texto está aqui falando sobre a atenção, que é este processo cognitivo, pelo qual o intelecto focaliza e seleciona estímulos. E aqui embaixo os fatores necessários para que a atenção exista. Fator fisiológico, fator motivacional e concentração. Espero que você tenha gostado de como inserir o Smart Art no seu texto. Aguardo você na nossa 8ª aula. Fique com Deus, um abraço e até lá!